Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por revelar a sexualidade da minha esposa depois dela deixar suas amigas me atacarem? Um pouco de contexto: estamos juntos há 9 anos, casados há pouco mais de 3. No início, ambos tínhamos impulsos sexuais incrivelmente altos, mas, como é normal, ao longo do tempo, eles começaram a vir e ir. Costumávamos não passar mais do que alguns dias sem fazer sexo. Nos casamos pouco antes da pandemia, o que pode ter contribuído para as coisas, mas, resumindo, depois de alguma terapia pessoal no início de 2020, minha esposa concluiu que era sexual e fazia sexo principalmente para o meu benefício e para manter o relacionamento. Olhando para trás, consigo perceber isso agora. Teria sido bom saber antes, mas é o que é. Ela ainda oferece sexo de vez em quando porque sabe que eu quero, mas eu recuso todas as vezes. Não é divertido fazer sexo com alguém que está fazendo isso apenas para o seu benefício. Se vou fazer sexo com alguém, essa pessoa deve realmente querer fazer sexo comigo. Não apenas por manutenção. Avançando para a última sexta-feira. Fomos a uma festa na casa de uma das amigas dela. Conheço algumas pessoas, então nunca é tão ruim, embora eu não seja muito fã de festas. Como de costume, acabamos sendo uns dos últimos a sair. A última hora mais ou menos dessas festas costuma ser tranquila, apenas sentar-se na sala de estar, conversar, colocar as novidades em dia. É tranquilo. Mas as conversas eventualmente se tornam sexuais e pessoais. E eu odeio isso, sinceramente, por razões óbvias, principalmente ter que ouvir todas essas mulheres falando sobre o quanto amam fazer sexo com seus maridos e parceiros e todas as coisas que fazem e saber que nunca terei isso. A pior parte, no entanto, é que minha esposa inventa todas essas histórias loucas e coisas que fazemos, nem mesmo coisas que fizemos no passado. Mentiras descaradas, mas porque ela está envergonhada de sua sexualidade, eu apenas concordo, já que ela não se sente confortável com outras pessoas sabendo. Eu voltei do banheiro para elas estarem tendo uma conversa sobre sexo oral. Uma história sobre como alguém não gostava no início e agora adora. Outra sobre desejar receber mais. Outra sobre gostar mais do que sexo às vezes. Aí chega a vez da minha esposa falar, e eles estão querendo detalhes. Por algum motivo, minha esposa decide dizer a verdade e dizer que não consegue se lembrar da última vez que alguém fez sexo oral nela. Claro, ela deixou de fora o contexto importante, o que se transformou nesse grupo a pressionando sobre como eu preciso fazer mais esforço, como minha esposa provavelmente me faz sexo oral o tempo todo e eu não retribuo, e como é típico dos homens serem amantes egoístas. Eu aguentei por alguns minutos esperando que minha esposa entrasse e parasse com isso. Ela apenas continuava dizendo baixinho, está tudo bem, não me importo, ele faz outras coisas, blá blá blá, mas eles continuavam. Finalmente, uma das amigas dela, que, como uma anedota, eu odeio porque é excessivamente confrontadora sem motivo algum, exige saber por que eu não faço sexo oral na minha esposa com mais frequência. Em uma sala com cerca de outras 9 pessoas. Eu olho para minha esposa e pergunto se ela gostaria de se manifestar, mas ela não quer. Eu dou de ombros e digo que realmente gosto de fazer sexo oral em mulheres, mas que minha esposa não me deixa porque não fazemos sexo. O rosto dela caiu quando ela lançou um olhar para mim. Eu nem mesmo disse explicitamente que ela era assexual. Apenas disse que não fazemos sexo e não fazemos há alguns anos quando fui mais assediado sobre isso. Ela imediatamente começou a se desculpar por mim, explicando que as coisas estavam ruins, então não estávamos fazendo sexo com muita frequência, o que eu imediatamente contestei porque isso nem é remotamente verdade. Se alguma coisa, as coisas têm sido ótimas ultimamente. Se ela teve problemas ou dúvidas, esta seria a primeira vez que eu ouviria sobre isso. Finalmente desisti. Disse à minha esposa que estava indo para casa, mas ela disse que ainda não tinha terminado ou pronta para sair. Entrei no Uber no celular dela para que ela pudesse usar minha conta e disse a ela que poderia levar para casa ou ficar à noite, mas que eu não ficaria sentado aqui sendo um saco de pancadas porque ela estava com vergonha de admitir que era sexual. Minha esposa correu imediatamente para o banheiro e me disseram para sair. Ela chegou em casa não muito depois de mim e não tem falado muito comigo desde então, exceto para se desculpar de forma meio desanimada, mas que revelar sua sexualidade como eu fiz foi pior. Eu me desculpei por revelá-la, mas que ela não me deixou muita escolha. Algumas das amigas dela me mandaram mensagens me xingando de todas as formas possíveis e dizendo que vão convencê-la a me deixar. 1 ou 2 namorados, maridos me mandaram mensagens dizendo que sentiam muito e não sabiam, e ofereceram para me comprar uma cerveja se eu quisesse.
Outra amiga, em um relacionamento abertamente poliamoroso, até se ofereceu para fazer sexo comigo, o que mostrei imediatamente para minha esposa. Ela diz que sabe que deve ter sido terrível ficar lá e aguentar, mas que eles não são realmente meus amigos. Então algum desconforto momentâneo de pessoas com quem eu não me relaciono não é comparável ao desconforto prolongado de pessoas significativas em sua vida agora sabendo que ela é assexual. Eu discordo completamente, mas consigo entender um pouco de onde ela está vindo. Então, eu sou o idiota aqui? Edição: algumas coisas que não consigo responder porque há muitos comentários e não consigo responder a todos. Na verdade, não me importo de não fazer sexo porque a amo genuinamente. Há momentos em que isso me incomoda, e isso foi admitidamente um deles, mas são muito raros, talvez 2 ou 3 vezes por ano. Nenhuma parte de mim acredita que ela tenha me enganado por um anel, isso simplesmente não é quem ela é. Ela é assexual. Ela não está transando com outros caras. Eu não sou algum cara esperando em casa como algumas mensagens diretas insinuaram. Fui com ela para algumas sessões de terapia onde ela me contou. Eu a apoio totalmente. Sim, eu sei que tecnicamente é minha culpa não fazermos sexo. A sexualidade é um espectro, sim. Ela não sente desejo de fazer sexo. Fisicamente, ela gosta de sexo, mas, caso contrário, ela poderia viver sem ele. Minha fronteira é que eu não quero fazer sexo com alguém que não me deseja. Não estou menosprezando a sexualidade ao ter essa fronteira. A questão aqui não é que estou com alguém que é assexual. Não tenho certeza porque as pessoas continuam me dizendo que meu casamento acabou. Eu nunca sugeri isso. A questão é como ela lida com isso e espera que eu leve a pior parte desse tipo de situação porque ela tem vergonha disso. Havia uma solução fácil para isso que ela poderia ter adotado há muito tempo. Não fale sobre sua vida sexual. Deixe claro que, como sua parceira, ela não se sente à vontade para falar sobre o que ambos fazem no quarto. Isso mantém o desejo dela de esconder sua sexualidade intacto, ao mesmo tempo que não prejudica você com mentiras. Você não é o babaca, ela simplesmente te jogou debaixo do ônibus de todas as maneiras para manter as aparências com os amigos, em vez de fazer coisas pequenas para manter privadas as coisas que ela queria manter privadas. Mentir para apresentar uma impressão diferente para amigos próximos é um sinal vermelho muito sério para um adulto. Ela tem outros problemas com os quais precisa lidar. Em qualquer momento, ela poderia ter sido discreta, mas honesta com eles. Ela criou essa situação, recebeu generosas oportunidades para lidar com o erro dela, e escolheu não fazer isso, permitindo que eles o acusassem falsamente. Não é como se as únicas opções dela fossem não dizer nada ou revelar abruptamente que é assexual. Ela controlava toda a partilha de informações, até que você foi confrontado. Ela é a arquiteta, e de alguma forma você é o vilão por não apenas aceitar a surra que ela preparou. Ela estar bem em mentir e você pagar o preço é mais preocupante para o relacionamento, na minha opinião, do que a incompatibilidade sexual. Como essas pessoas são mais significativas para ela do que você, se ela não consegue nem ser honesta consigo mesma? É desrespeitoso que ela tenha jogado seu relacionamento aos lobos para tentar justificar a falta de intimidade sexual. Não acredito que ela esteja sendo honesta com ninguém, inclusive consigo mesma. As coisas simplesmente não se encaixam. A atualização. Recebi muitos comentários negativos nas mensagens diretas. Até chegou a esses TikToks em que uma voz lê o texto com jogabilidade de Minecraft ao fundo, o que me levou exatamente aonde estou agora. Chegou ao feed de uma das amigas dela 2 dias atrás, que enviou para ela, o que resultou em uma conversa e alguns dias razoavelmente produtivos. Desde então, pedi desculpas por expô-la, e ela se desculpou comigo por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Ela acabou contando a todas as suas amigas, e nenhuma delas se importou e foram totalmente solidárias. Ela pediu a elas que me pedissem desculpas porque foi ela quem me colocou nessa situação, mas apenas uma delas o fez, e foi meio sem graça, paráfrase, mas basicamente, sim, desculpe, mas talvez seja melhor se você não vier mais a encontros, mais ou menos isso. Voltamos à terapia de casal também. Eu estava satisfeito com como as coisas terminaram após a conversa inicial, mas decidimos voltar para colocar tudo para fora e, esperançosamente, encontrar uma maneira viável para seguir em frente. Algumas coisas que eu queria abordar dos comentários em todos os lugares. A assexualidade é real. Ela não tem uma libido baixa. Ela não tem libido e não sente o impulso que todos os outros sentem. Ela acredita que nunca teve, mas se convenceu disso porque era o que achava que deveria fazer.
Eu não estava parafraseando, entendendo errado ou colocando palavras em sua boca. Essa é a descrição dela sobre isso. Algumas pessoas disseram que era inteiramente minha culpa não termos relações sexuais e que minha fronteira era prejudicial para pessoas assexuais e infantil, então eu queria esclarecer, minha esposa foi quem usou a expressão sexo de manutenção. Ela deixou claro que não tem desejo por sexo, mas fará isso ocasionalmente para me agradar se eu quiser. Em suas palavras, é uma tarefa que ela fica feliz em fazer para me manter feliz, e eu não me sinto confortável com isso. É mais ou menos um favor, como se eu pedisse para ela buscar minha roupa na lavanderia. Não é egoísta ou infantil querer que um parceiro realmente queira ter relações sexuais com você. Caso contrário, é como se masturbar com o corpo de outra pessoa, o que eu não aceito. Eu fico bem sem sexo. Essa parte foi exagerada em alguns comentários. Eu estava desconfortável com as mentiras em ser jogado às feras. Eu a valorizo por muito mais do que apenas o sexo. Há mais que define um relacionamento do que sexo. Muitas pessoas apontaram que é estranho amigos se sentarem e falarem sobre suas vidas sexuais. Eu acredito que seja em algum grau, essas não são conversas super explícitas de qualquer maneira, mas não vejo problema em amigos íntimos serem abertos sobre coisas assim. Pessoalmente, não é grande coisa para mim. Alguns me enviaram recursos sobre ser parceiro de alguém que é assexual, e eu gostaria de agradecer por isso. Em defesa dela, sem que eu pedisse, porque eu não me sentiria confortável dizendo a ela com quem ela deve ou não ser amiga, ela recusou alguns convites para sair desde então e removeu as duas principais instigadoras das redes sociais, o que é suficiente para mim. Algumas pessoas estavam confusas em relação às idades também, todos têm entre o final dos 20 e meados dos 30. Eu não vou me divorciar dela, então parem de perder tempo sugerindo isso. Então é isso. Atualização chata, eu sei. Mas está tudo bem. Atualização. Para ser totalmente honesto, eu não tinha visto a resposta à atualização original. Eu postei e saí. Sei que se passaram alguns meses, mas achei que as pessoas talvez queiram pelo menos ouvir esta atualização, já que é bastante positiva. Para começar, não nos divorciamos ou terminamos, apesar das dezenas de comentários sugerindo que deveríamos. Algumas semanas depois de minha esposa ter visto o post no Reddit, ou vídeo no TikTok, ela me perguntou se eu iria com ela para uma sessão de terapia. Eu estava um pouco apreensivo porque ela é muito reservada sobre sua terapia, a ponto de nem me deixar levá-la até a consulta, mas concordei. Chegamos à consulta, e a terapeuta me pede para esperar 1 minuto enquanto ela se ajeita. Pouco depois, ela me chama e se apresenta. Sentei-me, e ela pergunta por que acho que, nome da esposa, me pediu para vir hoje. Eu disse que achava que tinha a ver com ela ser assexual. Honestamente, porém, pensei que talvez minha esposa precisasse de um espaço seguro para dizer que quer se separar, então estava bastante nervoso com toda a situação. Minha esposa meio que acena com a cabeça, e, à medida que a conversa avança, dei minha perspectiva sobre o incidente na festa. A próxima parte parecia uma palestra na sala de aula, detalhes sobre a sexualidade, explicação de ser um espectro, como a falta de desejo não significa não gostar de sexo, e assim por diante. A terapeuta se volta para minha esposa e pergunta se ela gostaria de falar agora ou se gostaria que ela falasse por ela. Minha esposa tenta, mas as palavras que ela quer dizer não saem. A terapeuta continua explicando que minha esposa quer fazer um esforço para ter um relacionamento sexual comigo. Não por culpa, manutenção ou meu benefício, mas porque agora é algo que ela quer buscar. Ela pergunta como me sinto em relação a isso, e eu respondo honestamente com mais ou menos o que disse aqui. Eu não acho que seja mutuamente satisfatório para duas pessoas fazerem sexo se apenas uma delas tiver desejo por isso. Eu admito que não entendo como ela ter sexo comigo não está sendo feito estritamente para meu benefício, mas minha esposa começa a soluçar e me diz que, apesar de estar em paz por ser assexual, ela realmente quer me desejar dessa forma. Eu tento tranquilizá-la de que ela não está quebrada ou precisa ser consertada, coisas que ela me disse sentir, mas ela diz que é algo que ela deseja desesperadamente em sua vida. Ela começa a me dizer como sempre fui apoiativo, como sou incrível, o quanto ela me ama e como está feliz por encontrar alguém que realmente a ama. A terapeuta intervém e pergunta se eu pelo menos tentaria, e que, se ainda me deixar desconfortável, posso admitir isso, já que já comunicamos isso bem um ao outro. Eu admito, não me senti confortável com isso, mas ao ver minha esposa chorar porque é algo que ela quer fazer um esforço, eu disse que faria. Conversamos mais um pouco, e minha esposa conclui que me perguntará quando estiver pronta para dar esse passo.
Nada aconteceu em um pouco mais de uma semana desde aquela sessão de terapia. Um dia, minha esposa ligou para o meu escritório e perguntou se eu poderia sair mais cedo. Admito que meio que descartei qualquer coisa acontecendo, então não passou pela minha mente. Não era incomum ela me perguntar isso de qualquer maneira, houve dias em que ela estava bem para baixo, e eu tenho um horário de trabalho bastante flexível, então sair algumas horas mais cedo não era algo novo. Perguntei se estava tudo bem com todos, e ela disse que só queria que eu voltasse para casa, então eu fui. Quando entrei, todas as cortinas estavam fechadas, e ela tinha acendido uma vela na cozinha. Quando entrei na cozinha, ela estava completamente nua e inclinada sobre o balcão. Não vou entrar em detalhes, exceto quando tentei perguntar o que ela estava fazendo, ela me cortou e disse que eu não podia falar até depois. As coisas têm sido realmente boas desde então. Fui a mais algumas sessões com ela para tentar entendê-la melhor. Muito do nosso sexo ainda sou eu a procurando, mas houve momentos em que ela subiu espontaneamente em cima de mim ou desabotoou minhas calças enquanto assistíamos TV. Quando estávamos voltando para casa depois do jantar uma vez, ela puxou o vestido para baixo para me mostrar os seios. Ela viu isso em um filme que assistimos e achou que eu gostaria. Talvez ela não deseje as pessoas sexualmente ou sinta aquele desejo sexual usual, e parte disso ainda me incomoda um pouco, mas ela parece mais feliz agora, e parece que ela está gostando da nossa vida sexual. Vou admitir, meio que me acostumei a ser perguntado diretamente: você precisa de um boquete hoje, mesmo que a abordagem seja mais mecânica do que qualquer outra coisa. Sem relação com isso, mas ela cortou mais ou menos o contato com seu grupo de amigas. Havia algumas coisas estranhas acontecendo que não vou entrar, mas ela disse que como elas agiram após todo o incidente a deixou desconfortável. Ela começou um novo emprego e fez alguns novos amigos com hobbies, e todos parecem ótimos. Parece que faz uma eternidade desde que ela está tão feliz, e parece que estou namorando com ela pela primeira vez. Enfim, é isso. Esta será a última atualização. Desculpe se foi um pouco prolixa. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.